Olá, muito boa noite, tudo bem? Olha, estamos nós aqui ao vivo, live sobre hoje, terça-feira, dia 9 de outubro, o país continua, e a coisa está indo. Pessoal, sobre o concurso, tem alguns toques a dar. O primeiro deles tem a ver com a inscrição. A data da inscrição é até quinta, ou seja, até sexta-feira agora. E tem um detalhe, não deixa para fazer à noite, não. Está no edital, é até dia 15/10, às 15h59. Em reunião com o IBGP na semana passada, nós questionamos esse horário. E eles disseram, é por causa do horário comercial. Porque o brasileiro geralmente deixa tudo para a última hora. E a questão é o seguinte, se tem algum problema com o boleto na inscrição, em se ligando no horário comercial, ainda dá para fazer. Ainda dá para mudar, dá para cancelar, ligando para eles, resolvendo. O problema é que você fazer à noite, se der o problema, já era. Então, deixar bem claro, pessoal. Tomem cuidado, façam a inscrição e, mais do que isso, paguem o boleto. Que não adianta nada também fazer a inscrição e não pagar o boleto. É mais ou menos as coisas no decorrer da vida, a porta vai fechando. Passou o prazo da inscrição, da isenção, você não fez. Passou o prazo de pegar o boleto, você não fez. Aí, fiz o boleto, mas não paguei. Puxa, então não houve nada. Né? Então, assim, um outro toque aí é sobre essa questão mesmo. É muito sério. É a condição inicial para você fazer o concurso. É a sua inscrição. Então, fazer a inscrição na internet, pegar o boleto e pagar. Tá? De modo ideal, pessoal, como é dia 15, né, todo mundo já recebeu aí, enfim, né, ou pega o final da semana. Sexta-feira é feriado, paga o boleto para evitar problemas. Tá, ok? Esse é um ponto. Segundo, pessoal, tem a ver também com essa questão de estudar, né? São várias etapas. Primeiro é ter o concurso, depois de ter o concurso, né? Estudar para o concurso, fazer a inscrição. O que está acontecendo? Pelo edital também, no dia 25/11, dia 9/12, que são os dias da prova, que vão dar no domingo, o edital fala que você tem que chegar pelo menos 1 hora antes. Então, se a prova é às 8, você tem que chegar no mínimo 7. Se a prova é às 14, você tem que chegar às 13 horas. Por quê? Porque pelo edital, os portões vão fechar 15 minutos antes. Eu já estou dando toque agora. Então você vai virar meme do Enem. Lembra que o povo que estuda pra caramba e chega lá, tá fechando o portão, aqueles memes. Então, não seja o meme do concurso. Então, cuidado com a questão do horário. Então, chega 1 hora antes. Tá? Chega às 7 da manhã. Ah, mas eu ainda não sei o local. Qual que é a ideia do local? Eles disseram que, na verdade, estão tentando, na medida do colocar as pessoas de Santa Luzia na própria cidade, tá? De acordo com o bairro, enfim. E o pessoal de Belo Horizonte, como é muita gente, tá? Deve ficar ali na Faminas, na UNA, Linha Verde. A ideia é de que você se desloque o menos possível, certo? Mas é possível, é a tentativa. Então, de toda forma, eu moro no Bom Destino e marcaram para mim lá na avenida, no bairro São Benedito, no início de São Benedito. Meu amigo, sai de casa às 5 da manhã. Mineiro não pede trem, pelo amor de Deus. Então, você está vendo que é a corrida de barreiras? Né? Primeiro tem o concurso, a isenção que eu não fiz, a inscrição, você estuda, no dia da prova eu chego atrasado. Então, assim, é um compromisso contigo mesmo. Né? Isso passa até por uma questão de autossabotagem. Então, não sabote a você mesmo. O terceiro toque é o seguinte. A partir da segunda quinzena, nós estamos estudando aqueles aulões de 4 horas, em 4 lugares, que são de acesso difícil para a internet. Pinhões, Taquaraçu de Baixo, Ribeirão da Mata e Bom Destino. Repetindo, Pinhões, Taquaraçu de Baixo, Ribeirão da Mata e Bom Destino. Então, você que está nos assistindo, mesmo que não seja na live, mas seja pelo YouTube, ou mesmo depois do horário, encaminha para a gente no privado aqui, tá certo? Manifeste aí a sua vontade de querer participar, você que mora em um desses lugares, para a gente ter uma noção também de lugar, quantos lugares a gente vai fazer. A gente está conversando com algumas igrejas, tá certo? Alguns centros sociais, então é muito importante, tá? Você se manifestar no privado, para a gente dar uma contabilizada, tá ok? Muito bem. Como é que você faz? Você que está assistindo no Facebook, é só ir em cima no Fale Conosco passar o seu recado. Tranquilo?
Outra coisa, eu estou sentindo falta de um povo aí, ó. Para onde anda a Vivi festeira? Voltou para a festa, Vivi? Hã? Então nós vamos fazer o seguinte, qual que é a ideia também, a partir do início do mês de novembro? Nós vamos fazer um paredão do Abraão. A ideia é da gente sortear umas 2 ou 3 pessoas que vão poder me perguntar sobre tudo, tá certo? Sobre as dúvidas de preferência, sobre a questão de concurso. Não vai ter pergunta proibida não, tá ok? Então, você que tem interesse também, começa a pensar nisso aí. Enfim, a gente vai fazer um sorteio. Você pode ir aí para me jogar na parede, me jogar no chapisco, igual Homem-Aranha, certo? Muito bem. Vamos embora? Vamos para o artigo 8º? Vamos para o artigo 8º. Produção. Artigo 8º. Na tela. Vai dizer o caput do artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Então, a liberdade, esse é o princípio da liberdade sindical. Primeiro inciso. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro do órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. O que eles chamam de princípio da liberdade sindical. Pelo amor de Deus, pessoal. Sindicato hoje é pessoa jurídica de direito privado. E colocar na prova assim, os sindicatos são entes estatais. Está errado. Tanto que o registro de um sindicato é feito no cartório. Pessoas jurídicas. Simples assim. Só que tem um detalhe. O que diz o primeiro? A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação do sindicato, ressalvado o registro. Então, ó, autorização é diferente de registro. Então, a autorização desnecessária. O registro, MTE, Ministério do Trabalho e Emprego. A ideia, de novo, lembra que lá no artigo 516 que a autoridade pública ela serve como porteiro, né? A ideia de que um não atrapalha a reunião do outro? Aqui o MTE funciona também como isso. Ele é para verificar a formalidade, ok? Desse registro. Por isso que eles vão dizer que o sindicato é uma entidade de direito público especial, porque além do registro da pessoa jurídica, ele tem que, além do registro do seu nascituro, do seu nascimento, tem que ter registro no MTE. Não é autorização, pelo amor de Deus. Se tiver na prova autorização, a questão está errada. Ok? Muito bem. O inciso 2º. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Aqui, pessoal, é o princípio da unicidade sindical. Princípio da unicidade sindical. A ideia de que tem que ter uma única representação naquela determinada área definida pelos trabalhadores, sendo que a área mínima é de um município. Então, o princípio da unicidade sindical veda a existência de mais de uma entidade sindical. Lembrando que no município é sindicato, no estado é federação e no âmbito federal é confederação. Então, são 3 coisas que vocês têm que lembrar. O princípio da unicidade sindical veda a existência de mais de um sindicato, representando uma mesma categoria, uma mesma base territorial. Por isso que a unicidade sindical é a única representação para aquele lugar daquela categoria. Tem muita gente que briga, que foi um erro, não sei das contas, mas é o que temos para hoje, ok? Princípio da unicidade sindical. Inciso 3º. Vou pagar aqui. 3º desse artigo 8º. Estamos falando ainda da liberdade sindical. Inciso 3º, artigo 8º, 3º. Quer dizer, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então,
mais perto. Artigo 8º, 3º, 4º. É o que eles chamam, pessoal, de substituto processual. Sindicato como substituto processual. O que é isso? Ninguém pode, em nome próprio, defender direito alheio, salvo quando autorizado. A Constituição está autorizando que o sindicato substitua os seus filiados quando tratar de interesse coletivo ou mesmo individual. E detalhe, é tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo. Ok? Então, dá o peso aí do sindicato. Muito bem. Inciso 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para o custeio do sistema confederativo e representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Vem cá, pessoal. Olha o macetezinho. Nós temos, no artigo 8º, inciso 4, duas espécies de contribuição, chamadas contribuições. Nós temos a facultativa e a obrigatória. Ah, mas teve reforma trabalhista, mudou. Calma, vou explicar. Calma. Vou até tomar uma aguinha aqui. Né? A Vivi Festeira, vocês viram a Vivi Festeira aí? Fala qual é que eu falei. A gente está sentindo falta dela aqui na live. As contribuições facultativas e obrigatórias. Vamos lá. A facultativa, pessoal, é só dos filiados. Só dos filiados. Quer ver? Vou matar logo o inciso 5. Assim. Olha o que diz o inciso 5. Olha. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter filiado a sindicato. É o mesmo princípio do artigo 5º, inciso 20, e agora o artigo 8º, inciso 5. Ora, se ninguém é obrigado a filiar ou permanecer filiado ao sindicato, ninguém é obrigado a associar ou permanecer associado. Então, a ideia só vai cobrar de quem é filiado. Tranquilo? Agora, a Constituição diz o seguinte, tem uma contribuição que é obrigatória, só que ela é estabelecida por lei. A questão é o seguinte, na CLT existia o artigo 580 da Consolidação das Leis do Trabalho. Com a reforma trabalhista, esse dispositivo foi cancelado. Isso vai cair na prova de vocês? Cuidado, isso pode cair como maldade. A pergunta é a seguinte, com a reforma trabalhista, a contribuição obrigatória foi cancelada ou foi revogada? Não foi, não. O que foi revogada foi a lei. A Constituição continua inalterada. Ah, se não tem lei? Se não tem lei, não cobra. Por quê? A Constituição não está falando que tem que cobrar, está falando estabelecida em lei. Lembra do artigo 5º, inciso 2º? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Não tem lei cobrando. Então, pessoal, essa possibilidade de cobrança na Constituição, mas não cobra hoje, por quê? Porque a reforma trabalhista cancelou esse dispositivo, tá certo? Revogou esse dispositivo da CLT. E o que vai cair na prova? Então, o que vai cair na prova de vocês? Permanece as duas contribuições, tá certo? Então, as contribuições facultativas, que é só dos filiados, e o quê? A obrigatória para todos os trabalhadores. Também chamada de compulsória, é outro nome, tá certo? Compulsória. Para todos os trabalhadores. Só que precisa de lei. E atualmente a lei que autorizava foi revogada. Então, atualmente, a cobrança não existe, não é porque a Constituição não deixa. É porque a lei não existe mais. Certo? Tranquilo? Pelo amor de Deus aí, hein? Eu só querer colocar aí, vou só recapitular, a reforma trabalhista promovida em 2015 e 2016, certo? Ela não revogou a Constituição, ela revogou a lei que cobrava. Logo, o dispositivo constitucional continua intacto. Vamos reler só para a gente... Inciso 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição, essa é a facultativa, que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio de sistemas confederativo e representação sindical respectiva. Barra. É até aí a facultativa. Agora,
independentemente da contribuição prevista em lei. Não existe mais, mas não mudou o dispositivo. Ok? Vamos direto para o 6. 6. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Então, no 6 é o que eles chamam de... gente, o sindicato, ele é representativo dessa categoria quando vai sentar com o patrão. Hoje existe uma, digamos, uma anedota muito grande, mas a gente tem que lembrar no peso da história. Eu critico vários sindicatos, eu acho que tem muito sindicato que virou mesmo meio de vida. Mas não é assim. O sindicato, pessoal, ele representa uma categoria que desde o início da Revolução Industrial, ela era tolhida pelo patronato. E também tem lá né, a questão do livre comércio, da livre iniciativa. Mas esse conflito entre capital e trabalho, ele é muito latente. E antes no Brasil, antes dessa liberdade sindical, existiam os chamados sindicatos pelegos. Na década de 30, quando Getúlio Vargas fez a CLT, o sindicato pertencia ao Estado. É como se fosse o sindicato uma repartição do Estado. Não existe mais, por isso que tem a liberdade sindical e os partidos são pessoas de direito privado. Agora, o artigo 8º e 6, ele está falando exatamente isso. Não se pode, pessoal, fazer negociação sem a presença do sindicato. É obrigatória a participação dos sindicatos nas convenções coletivas de trabalho e nos acordos coletivos de trabalho. Aqui nas trabalho. Ok? Tranquilo? 7. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Pelo amor de Deus, aposentado. Outro nome que eles dão, os inativos. Eles têm direito tanto o quê? Ativo, que é de votar, quanto direito passivo, que é ser votado. Eu já vi questão dizendo assim, o sindicalizado aposentado tem direito de votar, mas não de ser votado. Está errado. Ok? Então, cuidado com esse dispositivo aí. Então, esse é o artigo 7º. Vamos para o artigo 8º, inciso 8º. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura ao cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave na lei. É o que eles chamam de estabilidade. Estabilidade sindical. Artigo 8º. Estabilidade sindical. Vamos ver aqui como é que onde ela inicia, onde ela termina? Início. A estabilidade sindical, ela tem início com o registro da candidatura. Registro da candidatura. Há o quê? A cargo de direção ou mesmo de representação sindical. Aí se ele for só parte no conselho fiscal, não. É carga em direção ou representação. Então, o início da estabilidade é no registro da candidatura e vai até um ano após mandato. Olha esse um ano aí. Eles gostam de colocar assim, 2 anos, 6 meses, termina com o mandato. Não, tá errado. A estabilidade sindical, ela é para o chamado filiado, né, ou aquele sindicalizado, a partir do registro da candidatura até um ano após o mandato. Ok aqui? Tranquilo? Muito bem. Vamos para as participações. O cara aqui tá bravo. Vamos para as participações. Vamos ver o que nós temos aqui. Antonina Valdez. Comentários. Vou achar aqui.
Tudo bem. Antonino Valdez está aí. Zé Teixeira, o cidadão. Fala, cidadão. Saudade do seu, homem. Você sumiu. Vamos fazer um revive daqui, Pega Visão, viu? Patrícia Moura, um abraço para você também. Karina Lopes. Até qual dia tem que pagar o boleto? Até o dia 15. Horário bancário de preferência, menina, tá bom? Então, é a mesma data do final das inscrições, tá bom, Karina? Não tô conseguindo gerar o boleto. Será por quê? Então, quando é assim, liga imediatamente pro IBGP, tá o telefone lá na página, tá? Liga porque eles vão ver qual o problema que tá acontecendo no sistema, tá ok? É bom que isso aconteça agora. Imagina no último dia lá você ter problema. Não dá, né? Ruth Organo, boa noite. Boa noite, Ruth. Tudo bem contigo? Miriam Lane, boa noite. Débora Graciano, ei moça, tudo bem? Boa noite. Antonina Valdez, tudo bem contigo? Amanhã te vejo lá no Azteca, né, Antonina? Oiê, professor, tudo bem? Tudo, na luta aqui, hein? Adriane Nunes, um abraço. Vanessa, boa noite. Suas aulas são ótimas. Ângela Chaves, boa noite. Amanda Fields, boa noite. Tudo bem, Amanda? Cirlei, Deus te abençoe poderosamente, obrigado. Ó, William Dias. Boa noite, Abrão, e a todos. Boa noite, seu William. Tranquilo? Olha, pessoal, eu disse aqui antes da live, né? Ó, no início da live, sobre a questão do presencial nos 4 lugares, hein? Pinhões, Bom Destino. Se você conhece alguém, mesmo que não esteja assistindo, mas que tenha interesse, Taquaraçu e Ribeirão da Mata. Nós vamos fazer aulões de revisão lá, sim, senhores, tá certo? Então, a equipe está aí preparando para fazer essa jornada. E amanhã, no máximo depois, vai estar saindo o nosso jornal, o nosso informativo Abraão Graco, com o concurso. Nós vamos ter também mini dó, já tá para sair, para a gente dar aquele gás no concurso, ok? Fazer com que as pessoas de Santa Luzia passem no concurso. A ideia é que todos passem, tá certo? Aqueles que estão preparados, independentemente de onde moram. Mas a ideia nossa aqui é acolher, é falar o seguinte, olha, Santa Luzia, as pessoas vão fazer o concurso, tá? O grande desafio nosso, como eu disse, sempre é falar que tem concurso, né? Falar que tem concurso, é saber que tem concurso. Por quê? Porque as inscrições abrem e fecham, as pessoas não ficam nem sabendo. Então vai estar saindo esse jornal, vai estar saindo também o mini dó, tá ok? Muito bem. Mais alguém aqui? Não, né? Então vamos embora. Estou aqui na área, camarada. Tudo bem, joia. Vamos lá. Rafael Rodrigues, boa noite, Rafael. Vamos nós. Terminamos o artigo 8º? Terminamos. Vamos para o artigo 9º? Artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os direitos que devam, por meio dele, defender. Pessoal, olha o nome que eles dão para isso. Artigo 9º. Direito de greve. Direito de greve. Olha só. Princípio da autodefesa. É outro nome que pode cobrar você que está fazendo aí para procurador, da autodefesa. Ou movimento paredista. Movimento paredista. Sabe por quê? Porque o povo coloca o pé na parede assim e fica esperando. Não. Movimento de emparedar o patrão. Tá? Então, algumas questões que são importantes colocar aqui. Né? Quando vai dizer assegurar o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir a oportunidade de exercê-lo. Isso, artigo 9º. E sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Ou seja, quais são as pautas? Né? Então, eles podem definir os trabalhadores. Eles vão definir quando? Quando vai ser a greve? Eles têm autonomia. O que defender? É o que eles chamam de pautas, né? Quais são as pautas? Ok? Ainda nesse artigo 8º, artigo 9º, nós vamos render algumas coisas. Vamos lá? Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços e os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento
das necessidades inadiáveis da comunidade. Pessoal, existe uma lei de greve, né? A Lei 7783, e detalhe, antes da gente começar a falar dele aqui, é um negócio importante que eu não posso esquecer. Esse artigo 9 aqui, pessoal, é a greve na iniciativa privada. Por quê? Pessoal, daqui um dia nós vamos estar estudando o artigo 37. Lá no artigo 37, se eu não me engano, no inciso 7, vai estar falando sobre a greve no serviço público nos termos da lei. Então, o artigo 9 é só para iniciativa privada. O que acontece? Como não tem lei lá regulamentando, o Supremo estendeu a lei da iniciativa privada para o serviço público, de forma provisória. Mas quando a gente está dizendo aqui, o artigo 9, quando a gente está trabalhando os direitos e garantias individuais e coletivos, pessoal, direito de greve no artigo 9 é exclusivo da iniciativa privada, o tratamento que dá aqui. Isso é muito importante. No parágrafo meio, como eu acabei de dizer para vocês, a ideia é de que, nessa lei 7783, para que tem que ter um percentual mínimo nas atividades quando elas são essenciais. Por exemplo, a iniciativa privada, não só de transporte público, porque o transporte público, na verdade, ele é uma concessão, né? Iniciativa privada, por exemplo, dos caminhoneiros, tá certo? Um hospital particular. Você tem que ter um efetivo mínimo, é o que a lei determina, ok? Ainda vem o parágrafo 2º desse artigo 9. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Então, meus amigos, vocês estão vendo que nenhum direito é absoluto? Você tem um direito de greve, mas se tiver abuso, vai ter punição. Inclusive, o Poder Judiciário, no caso a Justiça do Trabalho, guarda isso. Qualquer conflito sobre greve não é a justiça comum, é a Justiça do Trabalho. Os abusos serão julgados. Lembra da estabilidade lá do sindicalizado? Do registro da candidatura até um ano depois do mandato? Se tiver falta grave, aquilo ali também pega. E onde vai resolver isso? Na Justiça do Trabalho. O inquérito para ele resolver a falta grave dele tem que ser na Justiça do Trabalho. Ok? Então, vamos guardar isso. Nenhum direito é absoluto. Seja aquela estabilidade sindical, porque se cometer falta grave, ele responde, quebra isso, tá certo? Seja o direito de greve. É nos limites da lei. Que a gente vive numa democracia. Ok? É por enquanto. Vamos lá. 10. Artigo 10. Vamos para o artigo 10? Olha o que diz o artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados de órgão público, em que seus interesses profissionais e previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. É o que a gente chama, no artigo 10, de representação tripartite. O que é isso? Nos colegiados de órgãos públicos, que estejam discutindo os direitos profissionais e os direitos previdenciários, nós temos que ter a participação dos três, ó. 1, 2 e 3. Qual é? Do Estado, não são órgãos públicos, ó. Estado, empregador, patrão, e empregados. Então, o princípio da representação tripartite. Ok? Essa aí é um ditame que tem que ser seguido. Isso acontece, por exemplo, pessoal, o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, você vai ter a representação dos trabalhadores, a representação dos empregadores e a representação do poder público. Ok? Aquelas outras comissões, por exemplo, de julgamento do INSS, né, da Previdência Social, a mesma coisa. Ok? Colegiados de órgão público. Vamos lá para o 11. Artigo 11. Vai dar para entrar em nacionalidade hoje, hein? Artigo 11.
Artigo 11. Olha só o artigo 11. Nas empresas com mais de 200 empregados... Ô, gente, presta atenção. Não é 200, não. É mais de 200. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante desses, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. É a que a gente chama de representação intramuros. Representação intramuros. A ideia é a seguinte: antes de levar para sindicato ou qualquer repartição no âmbito a resolver lá fora, vamos tentar resolver o quê? Aqui dentro. Primeira coisa, são empresas, não é qualquer empresas, empresas com mais, não são mais de 200 empregados. Ok? Mais de 200 empregados. E esses empregados, pessoal, e aí vai ter o representante diretamente, representante para entendimento direto com o empregador. Ok? Então, eles vão dizer assim, e a estabilidade? Exemplo disso, eles pegam, por exemplo, a CIPO, a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. É muito debatido isso. Então, a representação intramuros, ok? Vamos ver o que nós temos de mais participação aqui. Vamos lá. Boa noite. Soldado não descansa em guerra. Verdade, Paloma. Abraço pra você, viu? Antonina Paloma bateu saudade. Antônia, ok, tranquilo. Vamos lá? Continuando. Com alguma dúvida aqui, pessoal? Se tiver, manda pra gente aqui. Nós vamos já, na próxima aula, já trabalhar exercício desse artigo, texto em diante, pra gente tá essa matéria. Só que não é na próxima aula, não, né? No nosso próximo encontro sobre direito constitucional, porque na próxima contato nosso vai ser lei orgânica, vai ser a nossa terceira aula de lei orgânica, que tá quente aquela coisa. Então vamos lá? Direito de nacionalidade. Eu não vou explorar ele todo, mas eu quero pelo menos começar, ok? Porque a gente não pode tem tempo para perder aqui não, ok? Então, meus amigos, direito de nacionalidade. Pessoal, toda vez que eu lembro dessa matéria, eu acho que a matéria mais gostosa de direito constitucional é direito de nacionalidade. Eu lembro do poema, né? O cara fala assim: a terra tem palmeira, sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam. A ideia de identidade com a terra. Se você for olhar, na verdade, a nacionalidade, ela diz respeito aos elementos do Estado. Se você for olhar, quais são os elementos do Estado? Elementos do Estado. Para quem estudou direito aí, ia ser fácil, né? É TGP primeiro período. Povo, território, soberania. É um clássico. Então, a nacionalidade, pessoal, é uma relação jurídica de direito público, que ela liga tudo isso aqui, ó. O povo, ou seja, as pessoas, é o que a gente chama de dimensão pessoal, né? A dimensão pessoal. A dimensão territorial, a dimensão espacial. Então, povo, território e soberania. E a soberania, logicamente, a ligação da distribuição do poder. Então tá aí. Por que poder? Ué, nós é que somos soberanos para dizer, o brasileiro nato vai ser assim, vai ser assado. E tem dois critérios para a nacionalidade. Desses elementos do Estado. São duas nacionalidades, ou duas espécies de nacionalidades, ou aquisições de nacionalidade. Espécies, tá? Espécies de nacionalidade originária.
Os países, geralmente, que atribuem isso, é o que eles chamam do critério jus sanguinis, ou jus sanguinis. O nome já diz tudo, tá? É o direito pelo sangue. Ou mais, eu gosto de falar pelo parentesco. Esse negócio de sangue dá parentesco. Nessa época agora, nessas épocas, falar de sangue dá outra coisa. Parentesco. Ou jus soli. E é também o que eles chamam de direito pelo solo, nascer no território, né? O vínculo pelo território. Geralmente, quem adota o critério do jus sanguinis, pessoal, são os países europeus, o velho continente, tá ok? Exemplo, países, velho continente. Isso significa o seguinte, pessoal. Se o sujeito é filho de italiano, ele pode ter nascido no espaço sideral, na África, em qualquer lugar, ele vai ser italiano. Porque o vínculo é pelo parentesco do pai e da mãe. É o jus sanguinis. Por outro lado, os países que foram, na verdade, colonizados, exemplo, países colonizados. Ô, gente, o que eu estou dizendo aqui é só para entender melhor a matéria, tá? Mas o critério disso aqui muda, como vocês vão ver. O jus soli pelo território são países que foram colonizados, ou seja, são países em que a pessoa nasce no território, independentemente de qualquer vínculo. Se nasceu no território, certo? O vínculo é pelo solo, é pelo chão, no chum. Entendido esses dois critérios, agora a gente consegue fazer um pouco melhor essa questão positiva, certo? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é a seguinte. Artigo 12. Vai dizer o artigo 12. São brasileiros, inciso 1, natos. Depois o 2, os naturalizados, não é isso? Então, nós dividimos em duas grandes espécies, os brasileiros natos e naturalizados. Então, artigo 12. Brasileiro. Natos. E os naturalizados. Ah, beleza. Muito bem. Brasileiro nato, brasileiro naturalizado. Quais as condições para alguém ser brasileiro nato? É o que eles chamam de nacionalidade originária. Nacionalidade originária. Na prova, então, ao invés de colocar brasileiro nato, eles podem colocar nacionalidade originária do Brasil. É a mesma coisa. E o naturalizado? É o que eles chamam de nacionalidade derivada. Nacionalidade derivada. Ok? Então vamos recapitular. Os brasileiros eles são brasileiros natos, que é da nacionalidade originária. Eles adquiriram, daqui a pouco nós vamos ver como. E o naturalizado é um cara que veio de algum país, que veio para o Brasil e converteu-se em brasileiro. É o que eles chamam de nacionalidade derivada. Ok? Então vamos ver a primeira hipótese de alguém ser brasileiro? Vamos lá. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país. Então, a linha A, olha aí, né? A linha A, são brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, mesmo que o pai seja estrangeiro. Vocês estão vendo que o Brasil adotou em regra o jus soli, desde que esses pais não estejam a serviço de seu país. Então, jus soli. São brasileiros natos, nascidos na República Federativa do Brasil, mesmo que de país estrangeiro, desde que eles não estejam a serviço de seu país. Quer ver um negócio? Já vi uma prova, a questão é a seguinte. A mulher do embaixador da Alemanha no Brasil, olha isso aqui. Ela vem para o Brasil passar férias, guarda essa palavra, passar férias. E aqui no Brasil, ela tem... Pergunto para você, ele é brasileiro nato?
pergunta é, ele estava a serviço do Brasil? Não. Estava de férias? É brasileiro. Por que esse dispositivo aqui? Porque o Brasil ele não pode impor a nacionalidade dele a quem está a serviço do país dele. Por exemplo, ele tem embaixador da Inglaterra aqui no Brasil. E ele vai ter filho aqui no Brasil. Aí o Brasil vai impor nacionalidade? Não pode. Por quê? Porque ele está a serviço do país dele. Tranquilo? O Brasil não é um país sem educação. Ele atribui a todos que nascem, mesmo que de pais estrangeiros, desde que esses pais não estejam aqui obrigatório. Tranquilo? É o critério do jus soli. Nasceu na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Se esse pai não tiver a serviço do Brasil, ele é brasileiro. Não. Ok? B. Segunda hipótese, o sujeito ser brasileiro nato. Os nascidos no estrangeiro, ou seja, nasceu lá fora, de pai ou mãe brasileiro. Você está vendo? É pai ou mãe, não é pai e mãe, não. É pai ou mãe brasileiros. Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Vocês estão vendo que é o inverso? Hã? Então, ó, é o jus sanguinis. Olha o Brasil adotando o jus sanguinis aí. O jus soli nasceu na República Federativa do Brasil. Aqui, nasceu no estrangeiro. Mas o pai, ou, né, e não, hein? Pai ou mãe. Então, se o pai for brasileiro ou a mãe for brasileira, basta. Desde que eles estejam a serviço do Brasil. Ô, gente, o que é ser a serviço do Brasil? É a serviço, pessoal, da administração direta ou indireta. Não é só para embaixador, não. Ok? Se tiver uma repartição da Polícia Federal lá na Alemanha e o sujeito, ele é esse representante e tiver filho lá, o menino vai ser brasileiro. Aí se estiver jogando futebol, não, pessoal, a CBF não é da administração pública direta, pelo amor de Deus, ok? Então, é como se fosse um complementando o outro. Tranquilo? Letra C. Letra C. Os nascidos de estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. É o que eles chamam de nacionalidade potestativa ou protestativa. Então, nacionalidade potestativa. Aqui também é no estrangeiro. Só que ao contrário desse primeiro aqui pai ou mãe estão a serviço da República Federativa do Brasil, tá certo? Aqui não. O sujeito saiu do Brasil, foi morar fora. Nasceu no estrangeiro, beleza. Mas o que acontece? Ele tem que optar a qualquer tempo. É por isso que chama potestativo, que ele tem que potestar. Ele tem que falar, opa, eu sou brasileiro. Ok? Então, a nacionalidade potestativa. Esse dispositivo ele teve uma alteração. Deixa eu só reler para vocês novamente, hein? São brasileiros natos, letra C, a linha C. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro, e continua pai ou mãe, basta um. Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois da maioridade, tá? Que na prova eu vou falar assim, antes da maioridade, tá errado, tá? Depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. Tá ok? Tranquilo? Muito bem. Nós vamos dar uma parada por aqui, que nosso próximo encontro a gente fala aqui do naturalizado, tá certo? Eu quis dar um gás aqui nessa parte geral para a gente fechar, porque na derivada nós temos algumas questões muito pontuais, tá? E aí a gente programa direitinho para falar, né, um pouco de dar mais exemplos, mas até aqui nós ficamos bem resolvidos, ok? Vamos ver se tem participação aqui, vamos lá. Chegou, mas não. Boa noite, professor e equipe é competente. Aí, Juliana, boa noite, tudo bem? Foram fazer prova também? Ok, gente. Ok, falando sobre nacionalidade. No nosso próximo encontro, a gente retoma um pouco disso aqui, tá? E a gente já vai para a nacionalidade e fechar o artigo 12 e 13 e a gente já vai fazer exercício lá, tá ok? Vamos preparar uns aqui bem bacanas para trabalhar com vocês, tá? Do mais, pessoal, agradeço aí a audiência de vocês, a presença, continuem estudando, né? Quero ver depois como é que está o calendário de vocês, das provas, né?
o calendário de estudos, e eu vejo vocês aí também no presencial ou aqui novamente na quinta-feira às 20 horas, onde estamos trabalhando a lei orgânica do município. Um grande abraço a todos.